Terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum e memória de São José de Anchieta, apóstolo e copadroeiro do Brasil. Desejo a você a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Não deixe de ler, rezar, meditar, contemplar e viver o Evangelho do dia. Iniciamos ontem a leitura do Evangelho de Mateus na nossa liturgia semanal. Vamos seguir lendo esse Evangelho até o final do mês de agosto. Tem uma proposta para você. Leia ao longo desta semana todo o Evangelho de Mateus de forma corrida, como se lê qualquer outro livro. Depois faça uma segunda leitura, desta vez mais pausada, atenta, de todo o Evangelho. E no nosso programa Luz do Senhor, vamos juntos, fazendo uma leitura um pouco mais aprofundada deste rico Evangelho. Ontem, o texto proposto pela liturgia foi Mateus capítulo 5, os versículos de 1 a 12, as bem-aventuranças. Hoje leremos Mateus 5, versículos de 13 a 16. Este texto se insere no conhecido Sermão ou Discurso da Montanha, que é de Mateus, que vai de Mateus do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Temos neste bloco o núcleo central do Evangelho de Mateus, é o seu coração. Se queremos ser de fato discípulos missionários de Jesus, basta compreender, acolher e viver estes 3 capítulos. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. O que o texto diz? Após proclamar as bem-aventuranças, Jesus interpela seus ouvintes a assumi-las como um programa de vida. Desta forma, todo aquele que é bem-aventurado se tornará como sal que dá sabor e conserva o alimento da fé, ou como a luz, capaz de iluminar, dissipando as trevas. O cristão é chamado a fazer a diferença onde ele está. O que o texto nos diz? As bem-aventuranças são um audacioso marcador de identidade. Não são meras normas, regras e leis, mas uma configuração de vida, um verdadeiro chamamento existencial, a arte de ser no aqui e agora. Neste sentido, as bem-aventuranças iluminam o caminho eclesial e humano muito concreto, que todos nós devemos assumir, percorrer, até concluirmos a nossa vida. As bem-aventuranças são também o mais exato e fascinante autorretrato de Jesus, conforme nos diz o cardeal José Tolentino Mendonça em sua obra Elogio da Sede. Assumindo as bem-aventuranças como nossa identidade, o cristão sem dúvida se tornará o sal da terra e luz do mundo. Por isso, após proclamá-la, o Evangelho de hoje nos convida a ser como o sal e a luz, capazes de dar sabor, conservar a verdadeira fé e iluminar caminhos e perspectivas em meio à escuridão do tempo presente. Como viver o Evangelho de hoje? O sal, na medida certa, faz com que a comida seja saborosa. O testemunho do cristão, nas diversas realidades que ele se insere, família e sociedade, por exemplo, deve trazer o delicioso sabor do reinado de Deus. O sal também serve para conservar o alimento. Assim, o nosso testemunho deve ajudar outras pessoas a conservarem sua fé em Jesus. A luz não chama atenção para si. Colocada em uma sala, por exemplo, ninguém fica olhando para ela, mas ela ilumina o local onde ela está,
dissipando as trevas. Assim, nosso testemunho e um mundo tão obscuro pelas incertezas e seus dramas deve apresentar caminhos e horizontes. Seja sal, seja luz do Senhor. Que Deus abençoe você por intercessão de São José de Anchieta, que foi sal e luz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.